Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos agora na sexta parte, livro segundo, capítulo 7, ok? Então, nós havíamos parado aqui praticamente no meio de uma pergunta, ok? Então, essa nossa postagem será curta, porque vai encerrar esse capítulo, ok? Então, quando encerrarmos, né, esse capítulo 7º, isso, nós vamos dar início ao capítulo 8º. Então, meus amigos, para não perdermos a linha de raciocínio, estava falando sobre as vicissitudes. Então, vou repetir a pergunta da última leitura de estudo que fizemos, que a pergunta é a seguinte, número 399. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode-se induzir o gênero da existência anterior. Quer dizer, estamos falando aqui sobre identificar, né, um pouco mais da vida passada que tivemos. Os nossos problemas, que são as vicissitudes, ou seja, os acontecimentos da vida, dá para a gente ter uma ideia de uma vida anterior, ok? Ele vai responder o seguinte: muito frequentemente, quer dizer, geralmente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Eu já falei anteriormente que eu não acredito em punição de qualquer forma. Não existe punição. Se você escolheu o gênero de vida, então foi escolha tua, não é punição. Punido é quando você é castigado sem você querer ser castigado ou cobrado. Aí é punição. Mas desde que você faça a escolha, então não existe punição. Ok? Não concordo, já falei para vocês, não concordo quando se fala de punição, porque isso não é verdade. Certo? É isso que eu acredito. Quando se fala que Deus é justo e bom e amoroso, e que se nós temos que perdoar não 70 vezes, mas 70 vezes 7, então, pela lógica, quantas vezes Deus iria nos perdoar? Seria um número infinito, não é verdade? Por isso que eu não acredito em punição de qualquer forma. Mas vamos lá. Ele continua falando, entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Ok? Então, nem sempre as tendências, né, vai realmente, nem sempre o que nos acontece é exatamente alguma coisa ligada ao passado, mas as nossas tendências sim, aquilo que cada um de nós pensamos, ok? Ele vai continuar falando o seguinte, vamos lá. Alcançado o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próximo espírito escolhe as provas, as quais, tá vendo aqui? As quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Se ele escolhe, não é punição. Quer dizer, o gênero de existência que ele crê mais apropriado para lhe fornecer os meios. E essas provas estão sempre em relação com as faltas que deve expiar, tá? Se triunfa, se eleva. Se sucumbe, está por recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. E é em virtude dessa liberdade, tá vendo? Ele escolhe, cara, ele não é punido por nada. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, tá vendo? Escolhe as provas da vida corporal e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar ao homem o seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Você está entendendo aqui? Quer dizer, denegar ao homem o seu livre, quer dizer, não foi com o homem que ele escolheu a escolha, foi exatamente na vida espiritual. E vamos lá.
Entrando na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência e elas podem mesmo lhes serem reveladas em certas circunstâncias, mas é apenas pela vontade de espíritos superiores que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Sabe? Tem gente que faz regressão de vida passada por uma curiosidade somente. Vamos lá. As existências futuras não podem ser reveladas em nenhum caso, pela razão de que elas dependem da maneira que se cumpra a existência atual e da escolha ulterior do espírito, certo? O esquecimento das faltas cometidas não é um obstáculo ao progresso do espírito, enquanto tem gente que pensa, né? Porque, se não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que teve no estado errante e o desejo que tomou de as reparar guiam-no pela intuição e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Esse pensamento é a voz da consciência, que é secundada pelos espíritos que o assistem. Se escuta as boas inspirações que sugerem. Se o homem não conhece os atos que cometeu nas suas existências anteriores, ele pode sempre saber de que gênero de faltas se tornou culpado e qual era seu caráter dominante. Basta estudar e pode julgar do que foi, não pelo que é, mas por suas tendências. As vicissitudes da vida corporal são, ao mesmo tempo, uma expiação pelas faltas do passado e provas para o futuro. Elas nos depuram e nos elevam, segundo as suportemos com resignação, sem reclamar. A natureza das vicissitudes e das provas que suportamos podem também nos esclarecer sobre o que fomos e o que fizemos, como neste mundo julgamos os fatos de um culpado pelos castigos que lhes infligem a lei. Quer dizer, quem está preso é porque geralmente roubou, não é verdade? Assim, alguém será castigado no seu orgulho pela humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avaro pela miséria, o que foi duro para com os outros pela dureza que suportará, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão dos seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado e etc. Quer dizer, tudo isso aqui não é imposição de Deus nem castigo. O Espírito pede. Ele quer se elevar. Qual é o jeito de se elevar? Reparar os erros. Então ele pede. Então, pela reparação que ele vem fazendo na vida atual, dá para saber mais ou menos, né, aquilo que ele vacilou, né, errou na vida passada. Aqui então, assim, a gente consegue ter uma ideia mais próxima do que fomos no passado, ok? Então encerramos, por assim dizer, como falei que esse capítulo seria curto, essa parte seria curta. Então encerramos aqui o capítulo 7º, né, que fala sobre o retorno à vida corporal. Foi todo esse capítulo voltado para dizer como acontece a reencarnação e coisa e tal. E agora, na próxima postagem, nós vamos começar então no capítulo 8º, ou 8, né? Esse capítulo vai nos falar sobre a emancipação da alma, o sono e os sonhos, né? O sono é quando o corpo dorme. O sonho é aquilo que imaginamos e aquilo que acontece com a gente na vida espiritual. As lembranças que trazemos de lá para o corpo. O sono é o corpo dormir, descansar.
E sonho é aquilo que vivenciamos na vida espiritual. Ou seja, ilusão, ou seja, verdade. E fala sobre visitas espíritas entre pessoas vivas, né? Às vezes uma pessoa visita a outra, né? Estão vivas, mas quando dorme, uma vai visitar a outra. Isso acontece com frequência. Transmissão oculta do pensamento. Quer dizer, muitas vezes transmitimos o pensamento para alguém e alguém pensa na gente. Vamos supor, aí você liga para a pessoa e a pessoa fala para você, pô, estava pensando em você nesse momento. Quer dizer, foi essa transmissão oculta de pensamento que levou uma a ligar, telefonar para a outra. Letargia, que é um estado tipo catalepsia, e mortes aparentes. Letargia é um tipo de a pessoa sair, assim, ficar como se fosse uma desmaiada, né? Catalepsia, todo mundo sabe, né? Ataque cataplético, o que é isso? E mortes aparentes, que tem gente que parece que morreu, mas não morreu. Sonambulismo é a possibilidade que o espírito tem de, no momento que está dormindo, ir lá no sono, em espírito, na vida espiritual, conversar com outros espíritos e transmitir diretamente para o corpo. Êxtase também é uma experiência que o espírito, alguns espíritos, nós não, né? Alguns têm essa capacidade de sair do corpo e ir para onde quiser. Segundo a vista, é muito parecido com êxtase. E vem o resumo teórico do sonambulismo, que já falamos lá em cima que vem a ser, um resumo do êxtase e da segunda vista. Ok? E ele vai começar no próximo capítulo a falar sobre o sono e os sonhos. Certo? Então, meus amigos, essa postagem aqui foi curta, né? Essa postagem de agora. E é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de se inscrever e dar aquele like. Certo? E que Deus esteja dentro da casa de vocês, através de vocês, fazendo bem no meio familiar de vocês, no meio de trabalho profissional, onde quer que vocês estejam, certo? Que vocês vibrem sempre luz. Valeu, amigos. Até a próxima. Fui. Tchau.